Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler o texto À Mesa com Jesus, escrito pelo irmão Nicolas Cabral Heller, que é bacharel em teologia e pastor na Igreja Batista Memorial de Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Esse texto que ele escreveu foi para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, cujo objetivo é, baseado na palavra de Deus, inspirar, exortar e edificar na nossa vida espiritual. Eu gosto de sempre deixar bem claro para todo mundo que me ouve que eu não escrevi o texto, eu não ajudei o irmão Nicolas. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que esteja conosco para que nós possamos realmente aprender e colocar em prática aquilo que Ele vai nos ensinar. Senhor Jesus, em Teu nome oramos, pedindo que Tu nos dê discernimento, entendimento, corações ensináveis, mentes dispostas a compreender aquilo que o Senhor vai nos dizer. Que a gente tenha sempre em mente que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu és realmente um Deus que nos ama, nos acolhe e perdoa. Em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Nosso texto bíblico está em Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 33. Então pega aí sua Bíblia, que são alguns versículos, né? E para não ficar maçante, vocês só ficarem me ouvindo. É uma passagem bastante conhecida pela maioria das pessoas, né? Que é quando Jesus vai no caminho de Emaús. E aqueles que não se lembram assim só de ouvir falar, eu creio que à medida que eu for lendo, vai falar, eu conheço essa passagem. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos e lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custa entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e no caminho nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram e foram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Amém, amém. Esse texto é muito bacana, né, irmãos? Você já pensou? Você está no caminho assim e Jesus está ali fisicamente do seu lado? Putz, deve ter sido uma coisa assim maravilhosa. Imagina a surpresa deles, né? Bem, o versículo escolhido, aliás, são dois. Os versículos escolhidos são o 30 e o 31, que dizem: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Ora, no caminho de Emaús tinham 2 homens bastante tristes, super decepcionados, porque Jesus tinha sido crucificado. E o que eles fizeram? Bom, Jesus morreu, a gente acreditava nele, tudo está perdido, né? Morreu. Vamos voltar para as nossas vidas, fazer o que a gente fazia antes. Quem pescava ia voltar a pescar, quem trabalhava na marcenaria ia voltar, enfim, cada um ia retomar a sua vida. Por quê? Porque agora eles estavam sem Jesus, eles estavam sem o mestre deles. A esperança de que eles seriam redimidos, seriam salvos, tinha ido embora, não tinha mais esperança, né? Ele morreu, como a gente costuma dizer, né? Só não tem remédio para a morte. Então, Jesus tinha morrido. Então, a expectativa de um novo reino que viria e que iria conseguir vencer Roma, tinha acabado. Eles nem tinham entendido, na verdade, direito qual era o objetivo de Jesus, né? Mas, o que eles pensaram? Bom, agora o que resta para nós é viver sem Cristo, porque ele morreu mesmo, então agora não tem mais o que fazer. E aí o que acontece? Jesus vai ao encontro deles quando eles estão caminhando, né? Estão indo de Jerusalém para Emaús. Mas Jesus se junta a eles, mas eles não reconhecem que é Jesus. Sabe quando você não reconhece? Eles nem perceberam e continuaram ali conversando, muito tristes, sem esperança. E eles acabaram falando para Jesus, né? Porque que eles estavam tristes, esposa, o significado do que aconteceu, enfim. E eles falaram assim que era necessário que o Jesus falou para eles, tentando dar esperança para eles, que era importante, era necessário que Jesus morresse, como estava escrito nas Escrituras, né? Na verdade, eles eram pessoas que liam, que iam lá no templo, estudavam, mas nunca tinham se atentado que isso era uma profecia. Jesus tinha que morrer e Jesus tinha que ressuscitar no 3º dia, porque estava escrito, né? Desde que Moisés existia, foi passando pelos profetas, isso já estava estabelecido, Jesus tinha que morrer. Mas mesmo assim eles não perceberam que era Jesus Cristo. Aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá na aldeia, Jesus fez que estava indo embora, né? Mas como já estava ficando de noite, eles convidaram Jesus para ficar. E aí Jesus sentou com eles na mesa. Quando ele partiu o pão, quando ele abençoou o pão, quando ele deu graças, eles perceberam, aí que eles viram que era Jesus Cristo. Aí que eles reconheceram o mestre. Nossa, ficaram super felizes. Mas na hora que eles reconheceram, o que aconteceu? Jesus sumiu, né? Era necessário que ele fosse embora, porque ele iria ressuscitar. Então, assim, a gente olha para essa história e fala assim: nossa, mas como que pode, né? Tava com Jesus ali, não percebeu? Que absurdo, né?
Jesus conversando com eles, Jesus falando, e eles não perceberam. Mas, irmãos, se você olhar para a sua vida, né, quantas vezes, né, você também se sentiu assim, né, sem esperança, em momentos muito tristes, né, às vezes quando a gente perde uma pessoa muito querida, quando a gente perde o emprego, quando a gente está sem dinheiro para pagar a conta. Não sei quantos de vocês já passaram por essas situações, mas eu já passei. E a gente fica tão triste, né? Aqui ela diz, aqui o irmão Nicolas fala assim, se sentindo triste e sem esperança. Eu, de verdade, eu nunca me senti sem esperança. Mas existem pessoas que ficam desesperançadas, inclusive pessoas que tiram a própria vida, porque elas acham que não existe mais a possibilidade de resolver aquela situação. Então essas pessoas, elas se sentem como se Jesus não estivesse ali, como se Jesus tivesse ido, como se não tivesse mais nada e nem ninguém com elas. Às vezes essas pessoas são tão cansadas, tão tristes, né, que acaba expondo a alma, partilhando as tristezas com outras pessoas, né? Olha, eu preciso te contar o que aconteceu, eu tô tão triste, eu tô infeliz, eu quero te contar. Compartilha com o irmão, compartilha com alguém da família, compartilha com um amigo, mas não compartilha com Jesus, porque não consegue enxergar que Jesus Cristo está ali, ó, presente do lado dela. Jesus está sempre ali ouvindo e cuidando de nós, mesmo quando a gente não sinta isso. Isso é fundamental. Logicamente que eu creio que o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, se nós o obedecêssemos, né? Nós temos que obedecer Jesus para que nós possamos ter conexão com Ele e Ele possa estar conosco, né? Eu não acredito que uma pessoa que não está nem aí com Deus, na hora que ela precisar, ela vai sentir Jesus Cristo ali, né? Eu creio que Jesus está assim, conosco até a consumação dos séculos, mas nós devemos obediência a Ele. Eu creio assim, isso é que eu entendo, né, irmãos? Então Jesus está sempre conosco, mesmo que a gente não consiga enxergar. Mais uma coisa nós temos que pedir em oração, que o Senhor nos dê olhos capazes de perceber que Jesus está ali do nosso lado, mesmo nos dias mais difíceis e mais sombrios da nossa vida. Amém? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Quando cansados e tristes, Cristo está presente, ouvindo-nos e cuidando de nós. Bom, eu vou terminar aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço é o encontro de dois corações e que só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós que sabemos que Jesus está conosco todos os dias, nós temos que abraçar os nossos irmãos. Tá bom, irmãos? Quero que vocês também se lembrem o que está no Salmo 73, 26, que é: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Então é fundamental que nós nos lembremos disso, porque na hora oportuna o Espírito Santo vai recordar, refrescar nossa mente, e nós vamos poder nos lembrar que Jesus está conosco, porque Ele é tudo que a gente precisa. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.